E hoje eu vou falar um pouco sobre o povo nórdico, os vikings. Bom, em primeiro lugar, quem eram os vikings? Os vikings eram invasores marítimos, exploradores, comerciantes e conquistadores. A era viking foi entre 800 e 1050, alguns anos antes da conquista normanda da Inglaterra em 1066. O povo nórdico conquistou todo o norte europeu e o destino mais distante que a gente tem é em Bagdá, onde eles comercializavam peles, presas e gorduras de foca, coisas mais desse tipo. Eles falavam a língua nórdica antiga, escreviam em runas e ainda praticavam a sua religião ancestral. É muito normal que a gente fala viking como se fosse algo amplo, como se todos eles fossem um povo só. Igual quando a gente fala indígenas, a gente acha que os indígenas são um povo só. Só que, na verdade, entre eles não se reconheciam como vikings só. Existiam vários povos diferentes ali. Várias culturas diferentes, cada povo com sua cultura. Uma vez foi encontrada uma runa escrita, uma escrita de uma runa que foi encontrada Farai Viking. Fazer uma viagem de comércio, de pirataria ou para um combate. Geralmente, pelos outros povos, eles eram conhecidos como danes, pagãos, estrangeiros e nórdicos. E na Europa Oriental, eles eram apelidados de Rus. O motivo que levou eles a saírem de suas terras é o que qualquer outro povo sai de sua própria terra: riqueza, poder e conquistando territórios. Esses objetivos estavam entrelaçados para eles: o prestígio, o poder, a riqueza estavam entrelaçados. Para os vikings, quem tivesse mais riqueza teria mais prestígio e mais poder. E o que fazia? Para aqueles, o que era riqueza? Uma coisa que qualquer povo acreditava que era riqueza. Coisas preciosas como ouro, joias, que eram possíveis de ser carregadas, ou até mesmo as terras que eles conquistavam. Os exploradores podiam ser de tanto chefes de clãs a pais de família, conquistadores, e os jovens e as pessoas livres que estavam ali também poderiam saquear as outras coisas. Em casa, esses homens eram agricultores independentes, pais de família, chefes de clãs. Porém, no mar, eles eram saqueadores e assaltantes. Apesar disso, nessa sociedade existia uma mão de obra muito precária, e além disso existiam poucos líderes habilidosos o suficiente para organizarem os seus exércitos de uma forma que conseguissem conquistar cada vez mais, ou organizar em si mesmo o lugar que eles viviam. O início da imigração viking é marcado pela expedição que eles fizeram em Lindisfarne em 793. E, por sinal, era um lugar que era muito conhecido por seu aprendizado, por seus sábios monges, bibliotecas gigantescas, muito antigas. Durante esse ataque, muitos monges foram mortos, escravizados, as bibliotecas foram queimadas, o lugar foi destruído. E foi assim que a primeira impressão que conta, foi realmente levada ao sentido da frase, porque foi nesse momento, nesse ataque, que os vikings foram conhecidos como guerreiros selvagens, que não têm respeito nenhum com a religião do outro e não se importam com a educação. Nos anos que se seguiram a esse ataque, as pessoas começaram a ficar com medo. Os mosteiros, as cidades, os países em si começaram a ficar temerosos perante os vikings. Então o que eles fizeram? Diante dos mares, eles começaram a criar barreiras, muros grandes, para impedir os vikings de acessar esses lugares e conquistar aquele território. O que foi até que bastante eficaz. Por mais horrível, incrível que tenha sido a história como saqueadores e assaltantes dos vikings, eles também ganham na sua história de colonizadores. Entraram longe de casa na Escandinávia, e foram os primeiros europeus a conquistarem a Groenlândia e a América do Norte, que eles chamavam de Vinland, cerca de 500 anos antes de Cristóvão Colombo chegar lá. Eles também foram o primeiro povo que conseguiram construir alguma coisa considerável na Islândia e em algumas ilhas do Atlântico Norte. As Ilhas Faroé, que eram localizadas entre o norte da Escócia e o leste da Islândia, foram as primeiras terras no Oceano Atlântico Norte que os vikings alcançaram.
Existe um documento escrito por um monge em 1825, em que ele diz que essas ilhas, né, essa ilha em si de Faroé, era habitada por monges irlandeses, porém quando os vikings chegaram, eles foram embora. E os vikings nomearam essa terra de Farejar, não sei se é assim que fala, mas acho que é. Nomearam essa terra de Farejar, a Ilhas das Ovelhas. Como ali não tinha árvores, eles construíram suas casas com pedras e relva. Então, eles dependiam mais da pecuária. E também se dependiam bastante dos alimentos vindos do mar, principalmente peixes e baleias, além de alguns pássaros. A invasão nórdica na Islândia começou por volta de 870. E de acordo com algumas sagas da Islândia, teve um fundador da Groenlândia, da colônia viking na Groenlândia foi Eric, o Vermelho, que tinha esse nome por causa do seu cabelo e das suas barbas ruivas. Eric nasceu na Noruega, porém foi expulso de sua terra natal por causa de coisas simples, alguns assassinatos, como dizem as sagas. Ele fugiu para a Islândia, mas então já arranjou problema lá também. Aí havia rumores de que havia uma terra, alguma terra assim, que um explorador viking tentou chegar lá, porém acabou não embarcando. Aí o Eric falou o quê? Vou lá, vou tentar. Já tô banido de Islândia mesmo, vamos tentar. E quando sua sentença foi finalmente terminada, o Eric voltou para a Islândia contando sobre a terra nova que ele tinha descoberto. E sendo comerciante habilidoso que era, ele nomeou o lugar de Groenlândia, que em nórdico antigo significa terra verde. E ele tentou fazer isso na tentativa de convencer os outros a virem até a terra para cultivarem, né, comercializarem a pecuária, para desenvolver a pecuária lá no lugar. O nome não era totalmente mentira, realmente havia alguns lugares verdes ali que podiam ter animais e a pecuária até poderia ser desenvolvida, porém, na maior parte do lugar também tinha geleiras. E o clima lá não era tão hospitaleiro como na Islândia. A estratégia do Eric foi bem sucedida e no verão de 985, 25 navios partiram para a Groenlândia. Só que o mar não é essas coisas de fácil, né? Não é tão fácil como se parece. E como as condições do mar eram muito difíceis, apenas 14 conseguiram chegar lá. E quem conseguiu chegar, quem foi o sortudo que sobreviveu e chegou lá, escolheu ali um dos lados da ilha, e cada lado tinha 640 quilômetros de distância. Esses lados foram chamados de assentamentos leste e oeste, porque existiam alguns anuites que ficavam na seção norte do lugar. Apesar das condições da terra, que não era lá essas coisas, né? O Eric fez ali uma estratégia. O mar era cheio de vida. Tinha peixe, baleia, foca, morsa. E isso era muito valorizado na Europa. Então isso ajudou muito no comércio. Só que uma coisa estranha que acontece, que ainda é um pouco misterioso para nós, é que entre os séculos 15 e 17, toda a população nórdica da Groenlândia simplesmente desapareceu. E embora haja várias teorias que tentem explicar o que realmente aconteceu com esse povo, a gente ainda não sabe o que realmente aconteceu com eles. Brutais e um pouco escandalosos que os vikings sejam, eu gostei muito de estudar um pouco sobre eles e vim aqui contar pra vocês. Porém, eu falei muito pouco sobre eles. Ainda falar sobre os costumes, sobre os homens e as mulheres, como cada um trabalhava. Então podem esperar a parte 2 desse vídeo, tá? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixem um like, se inscrevam no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!